Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aurélio, eu sou diretor do Espaço de Convivência Missio Dei. Nós, há 3 anos, estamos situados aqui em Londrina, registrados legalmente e também com título de utilidade pública. Há muito tempo antes dos 3 anos, 2018, 2017, nós começamos a fazer trabalhos para fora do país. Angola, Moçambique, levando equipe com doações para as escolas, para as igrejas, para as pessoas que precisam de ajuda. Enfim, foi um trabalho voluntário que começou a partir de então. Há 1 ano e meio, exatamente, nós estamos em busca de um espaço público para que nós possamos ter a nossa sede, um local onde todos nós possamos receber pessoas, intensificar as nossas ações e pautas de trabalho, é, receber doações. Enfim, nós precisamos ter um espaço. Nosso estatuto, ele dá a prerrogativa para que todos nós possamos trabalhar intensamente com esporte, cultura, lazer, educação, enfim, só que nós não conseguimos trabalhar exatamente como nós queremos por falta de um espaço. Portanto, alguns trabalhos ou a maioria dos trabalhos que nós realizamos, nós dependemos de outros lugares para executar os nossos trabalhos. E é lamentável isso. Não que os lugares são lhes cedidos, somos gratos demais a isso, muito pelo contrário, há uma lamentação nossa por nós não termos um espaço próprio, da nossa cara, do nosso jeito. Portanto, nós temos buscado a possibilidade de termos um espaço público, a concessão de um espaço público. Tentamos, em primeiro lugar, as casas que estão situadas de frente ao aeroporto, que pertencem à aeronáutica, são casas abandonadas, que não se tem utilidade nenhuma. E tentei com a Secretaria do Idoso, essas casas ainda pertencem à aeronáutica, ou seja, ao Exército, às Forças Armadas, não podem ser doadas, mas apalavrados estão sob concessão ou sob tutela da Secretaria do Idoso, mas não podem também fazer nada devido a essa burocracia que formalmente ainda não foi transmitida para a Prefeitura. Há uma série de projetos ali, mas nenhum deles até agora foi dado andamento. Tentamos, busquei junto com a secretária de idoso, a Andréia. Ela foi uma pessoa muito gentil, me recebeu muito bem, deu toda a liberdade para projetar algo em parceria com eles, mas até agora, infelizmente, nada. Sob consequência disso, nós, logo em seguida, eu conheci o presidente da Fundação Esporte, Marcelo Oguido, e ele é como um secretário de esportes da região, do município. Então, infelizmente, também há 1 ano, exatamente 1 ano, nós estamos lutando por um espaço abandonado, por um espaço depredado, um espaço onde nada se faz. Lá é um lugar de drogadição, é um lugar de prostituição e é um lugar onde, na verdade, não se faz nada. Em alguns momentos de férias, quando você passa por lá, ou alguns fins de semana à tarde, você vê um ou outro tentando usufruir do local, porque o ambiente não te dá liberdade para usufruir da sua totalidade. Então, existe ali um lugar totalmente abandonado. Foi investido milhões para a construção e milhões para a reforma do local, mas ainda continua depredado. Pois bem, é este lugar que nós sonhamos, é este lugar que nós desejamos, é este lugar que nós temos intenções para o munícipe, para a população londrinense. Não queremos ficar apenas no assistencialismo. Queremos explorar as oportunidades, as prerrogativas que o nosso estatuto nos dá. E para isso, aquele local seria o local ideal. Abandonado, mas ideal. Por quê? Tínhamos alguns parceiros, mas devido à morosidade, à demora para nos ceder o lugar, e por últimos dias tem piorado a formalidade para nos ceder o local devido às burocracias, devido às leis que existem no município e acabam interferindo para que haja ou seja concedido lugar para que nós possamos desenvolver um trabalho cultural, esportivo
um trabalho onde a população londrinense possa ser beneficiada. O poder público nada fez para poder preservar o lugar. O poder público não teve capacidade de poder zelar pelo lugar. E nós, como associação, nós podemos fazer isso sim. Porque nós temos parceiros, nós temos pessoas qualificadas, nós temos possibilidades de poder administrar o lugar com intensidade, da forma como nós queremos, da forma como o município ele merece. Pois bem, devido a tantas tratativas, tantas formas de poder adquirir o local da melhor maneira possível, debaixo da lei, só que infelizmente não conseguimos. Não conseguimos. Por fim, acabou-se tendo uma lei que foi desengavetada desde 2000, um projeto de lei que foi desengavetado de 2021 e sob o autor desta lei é o vereador da cidade, que é o Marcelo Madureira. Fernando Madureira, me perdoe. Fernando Madureira. Ele é professor de taekwondo, ele foi atleta, já foi também secretário de presidente da Fundação de Esportes. E esse projeto foi desengavetado por esses dias. Esse projeto, chamado Vida Saudável, é o projeto de lei 203/2021. É um projeto que tem a prioridade dos espaços públicos serem administrados em parceria com a prefeitura, áreas que são públicas como quadras, campos de futebol, para o desenvolvimento artístico, o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento esportivo para a população. A prefeitura, ela vai até o local com uma terceirizada cuidar do gramado. Eles limpam. Muitas das praças públicas que existem por aqui estão ali servindo para drogadição, bebedice, e muitos desses lugares não têm o cuidado e a preservação. As crianças que vão para esses lugares, muitas vezes, são crianças onde elas correm sérios riscos de se cortarem com garrafas de bebidas espalhadas, jogadas e quebradas pelo local. Fora o lixo espalhado. Aí a prefeitura manda alguém ir lá limpar, mas não preserva o local. Houve uma audiência pública, e nessa audiência pública realizada na semana passada, no dia 21, houve uma audiência pública realizada na Câmara dos Vereadores. Eu fui lá, fui fazer a minha parte. Eu fui representar a nossa associação. Porque é interessante essa lei, porque essa lei ela poderia muito nos ajudar, nos abençoar, trazer para nós a possibilidade de adquirir aquele espaço sem nenhum outro tipo de burocracia, apenas porque a lei poderia ser aprovada. Ela foi aprovada em primeiro turno. No primeiro turno houve um placar de 15-4. 15 vereadores votaram a favor e 4 votaram contra. Essa audiência pública, eu preparei um discurso para eu poder defender, apoiando a lei, projeto de lei 203. Infelizmente, na minha vez, eu não consegui falar. Eu fui pelos contra o projeto, os que são contra o projeto, me interromperam diversas vezes. Eu tentei argumentar, eu tentei dizer que a população será beneficiada. Os que são contra, havia mais ou menos ali umas 250, 300 pessoas. Exemplo, de 300 pessoas, 50 eram a favor e 250 contra. E entre os vereadores que estavam ali, todos são aqueles que votaram contra o projeto. Portanto, caracteriza-se que os 250 que são contra são aqueles que foram convencidos e convidados pelos vereadores que votaram contra a argumentarem e venderem uma narrativa de que o projeto de lei é uma privatização do projeto, é uma privatização das áreas públicas. E de fato não é. As mídias veicularam como privatização e eles têm a lei em mãos para ser lida, ou deveriam ler e interpretar como parceria para que houvesse o cuidado, a preservação dessas áreas públicas, dessas áreas que são destruídas
por drogados, pessoas que usam ali para vandalizar ao invés de cuidar. Eu vou trazer aqui para vocês algumas imagens futuramente, não agora, é claro, mas eu vou trazer para vocês, mediante um laboratório, uma pesquisa, de como são as praças públicas que envolvem esportes aqui na cidade de Londrina. As associações, elas poderiam desenvolver um ótimo trabalho, como nós, por exemplo. Nós temos um projeto formatado, nós temos um projeto com todas as qualidades para a população londrinense usufruir. O grande problema que interpretaram como privatização é que a associação que está adquirindo o local, ela irá cobrar pelo espaço. Não, ela não irá cobrar pelo espaço, muito pelo contrário. A associação que irá ou que poderia assumir o lugar é uma associação que poderia criar como fundo de manutenção escolinhas e não cobrar 100%. Como, por exemplo, se uma escola de futebol de salão custa R$100, ali poderia ser taxado um valor simbólico apenas para a manutenção do local. Porque uma associação sem fins lucrativos, ela não tem recursos para sempre poder estar por cima de toda a administração. Ela precisa de parceiros, ela precisa levantar alguns recursos, precisa captar recursos. E seria um método, em alguns momentos, alguns horários, em alguns dias, administrar o local, tendo escolinhas de aperfeiçoamento, escolinhas para que houvesse alguma situação, mas não é privatização. Então, já que as mídias sociais, como as mídias de imprensa, estão veiculando nas mídias sociais como privatização, elas mesmo que combateram, lutaram contra o fake news, e elas mesmas estão propagando fake news em parceria com aqueles baderneiros que foram à Câmara dos Vereadores, que foram ameaçar, que foram causar barulho, que foram amedrontar, que foram hostilizar, como eu fui hostilizado na minha saída, e na verdade não houve respeito algum para que houvesse diálogo, discussão. Então houve acusações, houve uma imposição, onde uma frase que me marcou muito de um dos que foram ali tentar defender, tentar ir contra a lei, foi da seguinte maneira: vocês demoraram um ano para criar tudo isso aqui, e eu, em 5 minutos, eu vou destruir o que vocês estão fazendo. Olha só qual era a capacidade dessas pessoas. Nenhuma de argumentação, nenhuma de diálogo, mas sim de baderna. Era o que lá haviam, baderneiros, pessoas sem nenhum tipo de respeito. Acusaram. Racismo houve ali. Pessoas gritando com vozes em coro, como se fosse realmente um bando de gente comprada para realmente haver ali uma algazarra. E na verdade não houve, como dizem por aí, a democracia ela é relativa, então não houve nenhum tipo de consenso nessa política que houve ali, nessa audiência pública. Portanto, eu lamentavelmente digo que essa audiência pública no dia 21 de agosto foi um dia triste, angustiante e, para mim, deprimível. Porque eu fui para defender e mostrar que os benefícios daquela lei, para que as associações pudessem executar o seu bom trabalho, como há muitas associações. E aí, a responsabilidade da fiscalização para as associações seriam dos vereadores. É responsabilidade dos vereadores fiscalizar, não é isso? Então, seria um benefício para a sociedade. Então, houve ali muita gente, e aí algumas mídias de algumas imprensas estavam lá, e aí venderam uma narrativa totalmente errada, venderam uma história totalmente distante daquilo que está na pauta, no projeto de lei. E aqui agora, neste momento, eu estou explicando para vocês e pedindo o seu apoio e a sua parceria para que nós possamos, para que vocês possam fazer um voto diferente, de confiança. Acreditar nesse projeto de lei pelo Madureira, de autoria do Madureira, vereador Madureira, em benefício à preservação de um ambiente onde muitas vezes ele é depredado, onde muitas vezes ele é vandalizado. Então,
A população não preserva muitas vezes um espaço. A população muitas vezes ela tem mais que o que fazer, por exemplo, para cuidar da sua casa, dos seus filhos, mas também elas querem que as praças públicas, as quadras, os campos de futebol, os parquinhos, eles possam levar os seus filhos para poder se divertir, onde muitos lugares, muitas vezes, não é bem utilizado. Mas existem alguns exemplos aqui na cidade, como a Praça da Vila Nova, por exemplo, há uma associação que cuida daquele espaço. O presidente daquela associação, ele luta por aquele espaço há um bom tempo. E ali você vai lá, você vai ver a beleza daquele lugar preservado, bem organizado. Temos exemplos aqui na cidade, sim. Há outras associações, instituições que cuidam, não todas, não muitas, pequenas associações, poucas associações que cuidam de espaços de áreas públicas. Estes espaços são espaços que, na verdade, se pode estar ali trabalhando crianças, adolescentes, pode-se estar ali tendo momentos de lazer, pode-se estar ali criando qualquer tipo de alternativa de eventos, criando momentos maravilhosos para que haja um cuidado tanto do ambiente como também das crianças e dos adolescentes. São trabalhos de idoneidade, são trabalhos de responsabilidade, são trabalhos de cuidados específicos e especiais. Por exemplo, a Vila Olímpica do Rio de Janeiro, ela teve que ser entregue para instituições, porque o poder público não consegue dar conta. As praças públicas, mediante essas narrativas que aí estão contra o projeto de lei 203, agora no segundo turno, quando houver a votação, muitos vereadores podem votar contra. Os que votaram a favor poderão votar contra. Por quê? Por conta dos baderneiros. Fizeram um barulho. E eu tentei argumentar dizendo dos benefícios que é esta lei. Eu vou deixar um link para você poder ler esta lei. E vou fazer um baixo-assinado, buscando ajuda para que as associações possam utilizar dos espaços públicos e nós, do espaço de convivência Missio Dei, possamos também realizar os nossos trabalhos com intensidade, com prazer, para que toda a população, o munícipe, possa usufruir do esporte, da cultura e do lazer. E se esse projeto de lei não for utilizado, não for aprovado, muito difícil vai se tornar o nosso trabalho, porque a burocracia para se adquirir um espaço público aqui é muito intensa. E eu peço gentilmente, para você que está me vendo nesse vídeo, que me ajude a fazer com que este vídeo possa chegar a outras pessoas e vocês possam compartilhar com outros e outros e outros. Mas que haja agora, neste momento, a preocupação de expandir esta pauta para que haja o cuidado, o apoio da população. Uma enquete, assinando um baixo-assinado possível, futuro que virá por aí. Mas eu busco a sua colaboração para falar bem desse projeto de cuidado e preservação de áreas públicas. Não é privatização. A associação terá apoio da prefeitura. Parceria é como se fosse uma terceirizada, como há muitos lugares que é terceirizado pela prefeitura. A prefeitura usa desses espaços conforme é a lei. E é por isso que eu estou aqui defendendo uma situação que pode ajudar não só nós, mas também a outras associações que querem e não conseguem desenvolver um bom trabalho para que haja o amadurecimento de tanto crianças como adolescentes, mas que haja um trabalho bem executado e com excelência. E com todo o apoio de vocês como munícipe, como apoiador de causa social e também uma pessoa coerente, que sabe dialogar, que sabe encontrar e analisar os contras e os prós, e que sabe também ver o que está errado e também argumentar contra o que é errado de maneira onde todos possam te entender, onde todos possam te respeitar. Nós estamos vivendo uma fase da sociedade onde muitas pessoas não estão aprendendo a conviver com as diferenças, com os diferentes. E por isso as intolerâncias se existem. E fica difícil nós convivermos com uma sociedade onde não se tem um diálogo, onde não se tem respeito. E aí eu peço a sua compreensão para que esse projeto de lei possa chegar à mesa dos vereadores na próxima segundo turno, na próxima votação,
e haja um apoio de todos eles, sabendo que a população não será taxada. Espaço público é público, mas será preservado a área onde muitos irão usufruir. Muito obrigado pela sua atenção. Desculpa pelo vídeo longo, mas é necessário. Deus abençoe. Até a próxima.